Sejam bem-vindos ao Empreende 360, o podcast sobre os bastidores do empreendedorismo. Eu sou o Lucas. Eu sou a Rúbia. E hoje a gente vai falar sobre inovação, que, poxa, quer queira, quer não, é um tema que sempre está presente quando se fala de empreendedorismo ou até de mercado corporativo, de outras coisas. Falou de negócios, a inovação vai entrar na discussão com certeza. E aí acho que é legal a gente começar explicando para as pessoas o que é a inovação, né? Porque é comum falar de inovação e a pessoa já responder, mas eu não sou criativa. Já não tem tanto a ver criatividade com inovação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inovação é um processo, é uma mudança de mentalidade. É alguma coisa que você tem que desenvolver um hábito, uma rotina de ser inovador. Para que no final você consiga arrumar uma solução diferente para um problema antigo. Exatamente. Esse processo, ele é longo. Como você falou, eu não sou criativo. A inovação, você trazer algo diferente, novo, para um problema, não é hoje que você acordou, tive uma grande ideia e pronto. Tudo. Tem inovações que vêm sendo pensadas há mais de 100 anos, né? E cada vez que elas encontram ali a solução para uma questão, aí surge outra. Aliás, me veio aqui a questão para chegar na Lua, né, a cápsula, quando eles achavam que, pronto, conseguimos, inovamos aqui, aí tinha outro problema, então, inovação é isso, é um processo, algo que a gente tem que pensar, muitas vezes por um longo tempo, pensar e repensar, e é daí, nesse processo de meditar, de refletir sobre o assunto, pensar nas possibilidades que tem, é que vai vir a epifania, esse momento que você fala, agora sim, isso acontece. Mas para isso, você tem que já estar pensando a respeito de como solucionar, de como trazer essa inovação. E seguir o processo realmente, né? E aí, falando de processo, né? Se existe um processo, existem ferramentas, existem formas de você criar essa habilidade inovadora dentro de você. É claro que a gente não vai entrar em detalhe em todas as ferramentas possíveis, até porque é uma pesquisa rápida na internet você acha bastante coisa, mas algumas ferramentas que eu gosto bastante de usar, por exemplo, é você colocar algo que já existe em destaque e você começar a desmembrar aquilo de formas diferentes para chegar em algo inovador. Então, por exemplo, se você fala, poxa, eu vou abrir um restaurante, o que você já imagina na sua cabeça que um restaurante é obrigado a ter, vamos dizer assim, né? Ele é obrigado a ter uma mesa, cadeira, ele é obrigado a ter um garçom, e ele é obrigado a ter uma refeição servida num prato. Então isso é obrigatório do restaurante, eu só vou conseguir inovar em coisas a partir disso. Aí você pensa, por exemplo, num McDonald's, que não tem garçom, não tem, a mesa é fixa, não tem prato, a comida é quente, servida em cima de uns papelão, aí você fala, se eu fosse pensar em abrir um restaurante que eu como a comida com a mão em cima de um papelão, eu já ia descartar a ideia logo de começo, e o McDonald's está aí para provar que funciona. Então inovar é isso, é você conseguir pensar num produto que já existe e ir desmembrando ele, tirando coisas, adicionando coisas, mudando coisas, até chegar numa situação completamente diferente do que tinha originalmente. E um nome que acho que muitos já conhecem, que é o brainstorm, né? Que é aquela chuva de ideias. Então é você começar a falar coisas, inclusive a maioria absurdas no começo, é simplesmente ir trazendo ideias sem pensar se é viável, não é viável, não. Como que a gente pode fazer? E é exatamente o exemplo aí do McDonald's, então a comida ali embrulhada num papel, servida, né, aliás fica a dica do filme Fome de Poder, para quem não viu. É um filme maravilhoso, traz esse início, né, dos irmãos que fizeram realmente, que inovaram, eles que começaram isso, e como, né, o Ray Kroc acabou multiplicando. Inovando de uma outra forma. Inovando de uma outra forma. Mas era uma ideia maluca, e inovar é isso, é ser maluco mesmo. Um maluco estruturado, né? Um maluco estruturado e você estar preparado para não ter vergonha dessa chuva de ideias, das suas ideias, do que você traz como inovação. Porque todos os inovadores escutaram que eles eram malucos, essa ideia não vai dar certo, imagina, e enfim, e por aí vai. Acho que um exemplo muito bom é do Walt Disney, que a história, a gente tem esse hábito de achar que
os inovadores tinham toda a ambiência pronta para que ele inovasse. Ele acordou num berço de ouro de inovação, bebeu o leitinho da criatividade. Já tinha um rato animado do lado ali. Exatamente. E toda a história, inclusive o filme dele também fica outra indicação dele criança, de como tudo foi surgindo e quantos nãos ele tomou, quanto ele foi sendo chamado um rato. É nojento, foi isso que ele ouviu muita coisa. Como que você vai pôr um rato num desenho? E tantos desafios e problemas que ele foi tendo, ele quebrou depois. Mesmo quando ele, então aceitaram a ideia. Aí ele contratou um monte de desenhista, porque era tudo literalmente na mão, né, naquele tempo. E aí mesmo assim não compraram a ideia, não compraram um desenho, e aí ele não tinha dinheiro para pagar onde ele estava, foram lá fechar, ele teve que sair do lugar. Então é lembrar que inovar, você tem que estar disposto a se expor, né? Disposto a ser chamado de louco mesmo. Ser chamado de louco e não ter medo de passar vergonha, não ter medo do que as pessoas pensem, porque se fosse assim, a gente não teria todas essas inovações imagina toda a trajetória, o sucesso que ele teve e desafio, e foram vários. Aí depois, muito bem, tem o desenho. Você vê que a pessoa é inovadora quando ela tem o processo de inovação, quando não é uma vez só. Porque aí se você falasse, legal, o Walt Disney fez lá o Mickey e os desenhos, nossa, foi inovador, e a empresa continuou fazendo isso por 70 anos, ele inovou uma vez só, né? Aí você pega a Disney do que era nessa época, a Disney do que é hoje, que é uma empresa de experiência, uma empresa que vende magia para os seus consumidores, que tem um parque, que tem uma loja de roupas, que tem um cinema, agora um serviço por assinatura. Então, o cara que inova, ele inova com constância. Não é que ele, eu preciso ter uma ideia. Cara, você precisa desenvolver um hábito de inovação na sua vida e isso vai se desenvolvendo com o tempo. E você vai ser considerado louco, porque se inovar é pensar diferente, a partir do momento que você está inovando, todo mundo vai ser contra, porque você está pensando diferente. E o processo de criação do parque também foi outra coisa que, imagina, como as pessoas vão vir não sei aonde para o parque. Então é isso, a inovação Mas eu preciso fazer um parêntese aqui, porque o Lucas ele chama o Walt Disney com um nome bem especial, né? Não, Walt Disney, mas é famoso já. Walt Disney. O que tem de Walt Disney no Brasil baseado no Walt Disney não tá escrito, pô. Isso aí é comum. Só para descontrair aqui um adendo. Legal. E o que a inovação, o que você traria de exemplos de inovação, assim, pensando muito fora da caixa, que até nem tá aí, não é nem tão conhecido, vamos dizer, né? Eu acho que para desmistificar um pouco, as pessoas acham que inovação obrigatoriamente tem a ver com tecnologia. Para eu fazer algo inovador, eu preciso, hoje em dia, usar inteligência artificial. Porque, nossa, é inovador. Ou na época, um pouco mais para trás, tem que ter um aplicativo, tem que ter... Cara, não tem nada a ver inovação necessariamente com tecnologia, né? Eu tive um exemplo que um professor comentou comigo na época da faculdade, muitos anos atrás, que era uma linha de distribuição de energia elétrica, que passava por uma montanha nevada, se não me engano, nos Estados Unidos, e eles tinham um problema que a cada 4, 5, 6 meses a rede caía, porque nevava, e aí a neve começava a pesar em cima dos fios, né, que a redistribuição você tem 2 torres e o fio passando no meio. E aí o fio rompia e, prejudicava. E no momento da neve que tinha que ir lá e resolver, e tinha que pagar trabalhador, era super nevasca e tudo mais. E eles estavam replanejando a linha de distribuição inteira para resolver esse problema. E aí teve um dos engenheiros que estava lá envolvido e falou, e se a gente pegasse um helicóptero e sobrevoasse a linha de transmissão de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e aí o helicóptero com a hélice girando ia jogar a neve para baixo e não ia ter esse problema. Puta solução idiota! Mas funcionou. Mas funcionou e muito mais barata do que reestruturar a linha inteira e tal, né? Então a inovação é isso, nada a ver com tecnologia, nada a ver, é só você enxergar o problema de um ângulo diferente e trazer uma solução que resolve um problema antigo de uma forma diferente. Sim. Eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs, que é uma pessoa que né, indiscutivelmente é um inovador, que ele fala que a inovação ela distingue um líder de um seguidor.
Então, é alguém que pensa, que tem essa iniciativa e não só que vai seguindo e o legal no do fluxo, Jobs, né? o legal da comprovação do que é a inovação do Jobs é que ele saiu da Apple por 2 períodos, né? Quando ele foi mandado embora, que depois ele voltou, e quando ele faleceu realmente, que aí, e tudo mais. E é claro, quando você observa a trajetória da Apple, o quanto a Apple tem dificuldade de inovar quando ele não tá lá. Porque ele teve diversos produtos que ele desenvolveu lá no começo, aí ele foi mandado embora. Aí a Apple ficou numa constância fazendo só aqueles produtos. Quando ele voltou, explodiu de novo. Aí veio iPod, iPad, um monte de coisa, tal, iPhone. A hora que ele morreu, você vê que a Apple hoje só faz mais do mesmo e tem a dificuldade de inovar. Então ele realmente era um cara muito inovador. É isso mesmo. E a gente pode dizer que a inovação, ela não é algo que você nasceu inovador, você pode se tornar inovador. Então, acho que aquilo que a gente estava falando, acho que vai muito mais dessa predisposição que você tem em ser inovador, de não ter medo dos nãos, de não ter medo de achar que a sua ideia é maluca. Tem muito mais a ver com isso do que achar que você vai nascer um inovador, então, então quer dizer que porque o Steve Jobs morreu, nunca mais... Não, é que a mente dele funcionava diferente, assim como de muitas outras pessoas que trouxeram muitas inovações no passado e hoje. E é o que a gente falou, é muito mais do que ter uma ideia, né? É você sustentar um raciocínio de longo prazo baseado em ideias. Eu tenho um grupo de dança que a gente montou para fazer coreografias e tal, que a regra do grupo de dança é simples. Começamos a estruturar a coreografia, nenhuma ideia é desconsiderada. Então já saiu cada coisa aleatória que as pessoas depois assistem a coreografia e falam, cara, eu nunca vi isso num grupo de dança. Porque a gente se permite criar coisas aleatórias. Muita coisa é descartada, muita coisa que surgiu na primeira coreografia de ideia a gente usou na terceira, mas é isso, é dar um espaço confortável para as pessoas pensarem o que elas quiserem, e ao invés de você pegar uma ideia esdrúxula e falar, nossa, não, sua ideia é esdrúxula, é pegar ela e pensar, como é que eu transformo essa ideia em algo praticável? E aí então você trouxe essa questão, além de a gente se permitir ser inovador, é a gente também permitir que as outras pessoas sejam inovadoras. Então é você trazer para a sua equipe, para os seus filhos, para dentro da sua família, porque inovar é trazer solução para os problemas de uma forma diferente. E os problemas estão em todos os âmbitos da nossa vida. Então lembre de permitir que as pessoas também sejam inovadoras. Né? Não seja aquele chato que a pessoa fala a ideia e aí você já, nada a ver. Nossa, que ideia nossa. Pode ser que seja, né, a princípio ali, mas uma hora vai fazer sentido, ou uma hora não vai fazer sentido, mas tudo bem, a gente tem que se permitir. Sim. E aí acho que para fechar é legal trazer um ponto que eu gosto muito de fazer no meu processo, que é cada vez que você para resolver um problema, você pensar, existe uma segunda forma que eu poderia fazer isso? Então, no automático, né, as coisas são óbvias, você vai fazendo e tal, não sei o quê, mas qualquer coisa que você parar para fazer, começar a organizar o quarto, você fala, pera, eu organizo o quarto de uma forma, existe uma segunda forma interessante de eu fazer isso? Se você começar a pensar isso para tudo que você faz na sua vida, você vai ver quão mais inovador você vai se tornar com o tempo. Então fica o nosso convite aqui. Pense qualquer coisa que você está fazendo uma forma diferente do que você já está fazendo. E aí você vai começar a trazer e se permitir ser inovador.